Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar ao teu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no segundo livro dos Crônicas, no capítulo 10, no versículo 8 apenas, que vai dizer assim: que Roboão, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que havia crescido com ele e o serviam. Meu Deus, essa postura de Roboão foi uma das coisas que trouxe um colapso sobre Israel. Roboão, ao invés de buscar conselhos com os anciões, os mais velhos, os sábios, ele decide buscar conselho com os mais jovens, os seus amigos, aqueles com os quais cresceram com ele, caminharam com ele desde a adolescência, infância, e agora serviam ele. Irmãos, todos nós precisamos de conselho. A Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. Agora, quem acredita que não precisa de conselho de alguém na vida, ele já está caído, já está fadado à queda. Agora, eu preciso entender que mais importante do conselho que a gente precisa é o tipo de conselheiro que nós vamos buscar. Roboão aqui, ele deixou os conselhos dos sábios, o conselho dos anciões, homens maduros, para buscar conselho de jovens imaturos. O jovem, quase sempre, ele é passional, ele não é racional. O jovem, quase sempre, ele é imediatista. Geralmente ele atropela as coisas sem saber esperar o tempo correto. Sabe, o resultado de tomar conselho de pessoas imaturas, jovens, é o resultado que levou Roboão aqui. Lá no versículo 19 do mesmo capítulo, vai dizer que Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ou seja, o desprezo de um jovem pelos conselhos dos sábios desconfigurou todo o projeto por causa de um imediatismo. Ele acabou com tudo o que os seus pais haviam conseguido. Os bons conselhos, quase sempre, eles não vêm com palavras que vai te causar prazer. Geralmente eles vêm com um estraga-prazer. Geralmente, os conselhos dos pais é um conselho que estraga um prazer. Assim é na vida dos crentes. Eles vão buscar conselhos de Deus na sua palavra. E geralmente os conselhos da palavra de Deus vêm contra a nossa vontade, a vontade da sua carne, contra o seu prazer. Sabe, queridos, os conselhos dos sábios para este rei Roboão eram um estraga-prazer. Por isso ele decidiu ouvir os conselhos dos seus amigos. Deus, ele nos ama. E por isso que os seus conselhos, os princípios da sua palavra, vêm contra a nossa vontade. Vêm contra a vontade da nossa carne. Nessa manhã, o Espírito Santo diz para mim e para você: não abra mão dos conselhos de Deus. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Nós precisamos parar de ouvir os conselhos de uma alma imatura e ouvirmos os conselhos de Deus para nós. Então, 2 conselhos. Acerca-se de pessoas mais experientes que você. Caminhe com elas. Tem pessoas que não andam com pessoas assim, sabe por quê? Porque o complexo de inferioridade é tão grande que eles não aceitam ser aconselhados, eles não aceitam ser exortados, eles não aceitam ser instruídos por pessoas que têm mais sabedoria. Sabe, irmãos, isso aqui é um falso amor próprio, que faz se acercar só de pessoas inferiores a elas. Segundo o conselho de Deus, se você chegou em algum lugar na caminhada com Cristo,
Não permita que este lugar deforme você. Roboão, quando chegou neste lugar, ele se deformou. Ele estava num ambiente de governo, mas agora esse ambiente de governo foi desconfigurado. E ele desconfigurou toda a sua caminhada por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. Ele desconfigurou tudo. Meu Deus, como isso é sério, queridos. Não permita que o orgulho e a vaidade te impeça de ser confrontado por Deus. Deus, Ele quer restaurar nossas vidas. Deus, Ele quer nos curar por completo. O conselho do Senhor, nesse tempo, permita que a palavra de Deus entre em você e faça morada e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. Não molde a palavra à sua vida, mas molde a sua vida a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de sexta-feira. Que o Senhor te abençoe no seu final de semana e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe.